Sejam todos bem-vindos ao canal Magnata Silva. Hoje eu quero falar sobre as tensões primárias de uma placa-mãe de notebook. O título diz o seguinte: como identificar as tensões primárias de uma placa-mãe de notebook. Sabemos que uma placa-mãe de notebook e uma placa-mãe de desktop também, assim que você coloca a fonte de alimentação, vai ser levantada as tensões primárias, ou seja, as tensões de standby. Nas placas de notebooks, nós sabemos que a alimentação comum é de 19 volts e além desses 19 volts, que é a tensão de entrada, existe também outras tensões menores. E as tensões menores que conhecemos é a tensão de 3 e 5 volts. Mas você, técnico, que está me assistindo nesse momento, sabe que as tensões primárias não se resume só a 19 volts, nem 3 e nem 5. Existem também outras tensões que devemos nos atentar para isso. E é de suma importância você, técnico, ou até você mesmo iniciante, estar atento a esses requisitos na hora da manutenção. Sim, e para sabermos quais são as tensões primárias de uma placa-mãe de notebook, geralmente nós usamos o multímetro e testamos no circuito de entrada a tensão de 19 volts e testamos também nas bobinas a tensão de 3 e 5 volts. Só que algumas placas-mães, algumas plataformas, existem outras tensões primárias, além dos 19, dos 3 e dos 5 volts. Aqui nesta placa-mãe, a grosso modo, eu quero testar para vocês uma dessas tensões. Eu vou colocar a fonte de alimentação. Como vocês estão vendo aqui, eu soldei um fio aqui no circuito de entrada e vou alimentar com minha fonte de bancada. Eu vou colocar o conector jacaré aqui no negativo e vou colocar os 19 volts aqui no fio soldado. E vamos agora começar os testes iniciais. O multímetro aqui na escala de tensão contínua. E aqui começa a tensão de entrada. Eu vou dar mais um zoom para que você possa enxergar melhor. Observe que aqui nesta bobina temos a tensão de 19 volts. Presta atenção. Olha aqui, gente. Depois que essa tensão passa por essa bobina, ela vem para este MOSFET e também para esse MOSFET, o segundo MOSFET. E essa tensão passa para o outro lado do MOSFET, como vocês estão vendo aqui, ó. Depois, esta tensão vai para um circuito integrado chamado PWM, que por sua vez vai abaixar essa tensão para 3 e 5 volts. E nós podemos enxergar essa tensão testando nas bobinas. Observe que aqui na frente dessa placa-mãe nós não temos aquelas bobinas maiores. Então eu vou virar o verso da placa. Bem devagar porque a placa está alimentada. Já vimos a primeira tensão primária, que é a tensão de 19 volts. E vamos agora testar a segunda e a terceira tensão primária. Como eu falei para vocês no início do vídeo, são as tensões comuns. Deixa eu colocar esse multímetro aqui. Observe essas bobinas aqui, ó. Temos 3 bobinas. Vamos primeiro testar essa bobina, essa primeira. Não temos nada. Vamos testar esta bobina. Aqui do lado, ó. Temos a tensão de 5 volts. De um lado e do outro. Para que vocês possam entender melhor. Vamos agora testar esta outra bobina, aqui do lado da outra. Olha aqui. Temos a tensão de 3,3 volts.
Exatamente. Mas será que nessa placa ainda existem mais tensões? Vamos verificar nas outras bobinas. Temos mais bobinas aqui na frente, como vocês podem ver, ó. Eu vou aproximar melhor. Olha aqui, gente. Temos essas bobinas aqui, ó. Aqui nós não temos nada. E temos aqui uma tensão de 1,04 volts, ou 1,046. Mas para ser mais exato, vamos chamar de 1,04 volts. Ou seja, temos mais tensões presentes nesta placa. Mas, professor, de onde é esta tensão de 1,04 volts? Isso, pessoal, nós só sabemos com o esquema elétrico. Se você não tiver o esquema elétrico da placa, aí sim se torna mais difícil você saber onde nasce essa tensão e para onde vai esta tensão. A tensão de 3,5 volts, nós sabemos que são tensões primárias que vai servir para alimentar o super-I/O, que por sua vez vai liberar o start da placa. Mas o importante é que você procure o esquema da placa ou então o board view. Eu já tenho o esquema desta placa e quero trazer vocês aqui para a tela do meu computador para que possamos averiguar melhor. Aqui está o esquema dessa placa-mãe. É uma placa da fabricante Compal, como vocês estão vendo aqui. Temos aqui o diagrama em blocos desta placa-mãe. Ela é uma placa de um chip só, tá vendo aqui? Um chip único, onde está incluso aqui o processador, está incluso a função que era da ponte sul, a função que era da ponte norte, está tudo incluso dentro desse chip. E também o chip gráfico, que faz todo o processamento de vídeo. Aqui na página 4, temos as informações das tensões primárias e das tensões secundárias também. Observe aqui neste quadro. Aqui está escrito um título em inglês, que no português significa trilho de tensões. E temos aqui neste quadro, pessoal, os estados das tensões. Tá vendo? Esse S significa state, assim, ó. Ou seja, estado. A placa-mãe ela é dividida nos estados S0, S3, S4 e S5. Professor, o que quer dizer isso? Isso significa o estado de energia do sistema. Como se encontra o estado de energia dessa placa-mãe quando colocamos a fonte de alimentação? Ela se encontra no estado 0? Sim ou não? Ela se encontra no estado S3? Sim ou não? Ou ela se encontra no estado S5? É isso que eu vou explicar para vocês nesse momento. No estado S4 e S5, ela se encontra desligada. Ou seja, ela está alimentada com a fonte de alimentação, porém ela se encontra desligada. No estado S3, ela se encontra no estado, quero dizer assim, no estado ligando. Por exemplo, digamos que no estado S5, isso aqui é só um exemplo, pessoal. Ela está desligada. Aqui no estado morto, quero dizer assim. E no estado S3, é aquele momento onde você pressiona o botão Power e ela vai dando aquela levantada. Isso chamamos do estado S3. E quando ela chega no estado S0, isso significa que ela está totalmente ligada. Ou seja, a placa já está ligada na sua totalidade e realizando o vídeo. Daí chamamos de estado S0. Mas o mais importante, pessoal, que eu quero que vocês compreendam, você iniciante que está me assistindo nesse momento,
é a importância de você estudar o esquema elétrico para realizar a manutenção na sua placa-mãe. Se você não estudar esquema elétrico, vai ser muito difícil você conseguir realizar a manutenção perfeita em sua placa-mãe de notebook. Observe que no estado S5, ou seja, S4 e S5, esses quadrados aqui, ó, está tudo on, ou seja, está tudo ligado. Mas qual é a tensão que se encontra aqui no estado S5? Vamos pegar esta primeira tensão, este primeiro quadrado no estado S5. Qual a tensão que está presente no estado S5? Observa aqui, gente. O Vin. Quem é o Vin? A tensão de 19 volts, aonde eu medi ali com vocês. No estado S5, aqui o segundo quadrado, temos quem? A tensão da bateria. Isso é, se você colocar a bateria. No nosso caso aqui, eu não estou com a bateria conectada nesse notebook. Mas, se colocarmos a bateria, vamos ter a tensão presente da bateria. Aqui no terceiro quadrado, nós temos a tensão chamada de B+, que pode ser a tensão da fonte de alimentação, os 19 volts, ou pode ser a tensão da bateria. Olha aqui, ó, está escrito aqui do lado, ó, AC e a bateria. Temos também aqui, nesse quarto quadrado, a tensão presente RTC-VCC, que é a tensão da pilha, ou pode ser a tensão também da fonte de alimentação. Temos também aqui nesse quinto quadrado, presta atenção, uma tensão de mais 1,05 volts, que foi justamente aquela tensão que nós vimos de 1,04. Vocês lembram que nós testamos uma tensão de 1,046? Se você não lembra, volte um pouco o vídeo. Ou seja, esse 1,05 é uma tensão primária. É uma tensão que se levanta quando nós colocamos a fonte de alimentação. Aqui nesse outro quadrado temos uma tensão ON, que é uma tensão de mais 1,24. Vocês estão vendo aqui? Eu vou apagar aqui para não ficar muito poluído, gente. Então temos uma tensão aqui primária de mais 1,24 volts. Esse VALW é uma palavra inglesa chamada always, que traduzido para o português significa sempre. Ou seja, é uma tensão que sempre vai estar presente, com a placa desligada, simplesmente com a fonte de alimentação plugada, e também com a placa ligada. São tensões que sempre vai estar presente. Temos também aqui, pessoal, uma tensão de 1,8. Agora eu pergunto para vocês, sem o esquema elétrico, tem como a gente saber que realmente existem essas tensões na placa? Digamos que você esteja testando esta placa-mãe e você é um técnico que não conhece esquema elétrico, que não tem noções de esquemas. Como é que você vai saber, ao colocar a fonte de alimentação nessa placa, quais são as tensões que deve ter nessa placa? Então, pessoal, é isso que nós devemos nos atentar. Voltando aqui, temos a tensão de 1,8 volts, que provavelmente essa tensão vai alimentar algum circuito, até mesmo a BIOS de 1,8 volts. E temos as tensões conhecidas de todos os técnicos, que é a tensão de 3 volts, always. Temos também outra tensão que nasce a partir desses 3 volts, que é essa tensão aqui chamada de SOC. Olha aqui, gente. Tá vendo? SOC, que é uma tensão também que se levanta. Olha aqui, ó. Uma tensão always. Tá vendo? E temos essa última tensão aqui. Essa aqui, ó. Que é a tensão conhecida de todos, que é a tensão de 5 volts always. Tá vendo aqui, gente? E daqui para baixo, ó, temos a tensão S3 até chegar o estado S0, que é onde todas as tensões se levantam e realizam
o funcionamento de toda essa placa-mãe. Eu quero testar com vocês algumas tensões primárias. Nós vamos eliminar os testes que nós fizemos no início do vídeo. A tensão VIN eu já testei com vocês, que foi os 19 volts. A bateria não vai dar para a gente testar, porque não estou com bateria para a gente testar. A tensão de B+, se resume ou na tensão VIN ou na tensão da bateria, que é essa tensão aqui de B+. Mas ela está presente porque eu já estou com a fonte de alimentação. O RTC é a tensão da pilha, a pilha está conectada, então significa que nós temos essa tensão. Não vai ser necessário eu fazer esse teste. A tensão de mais 1,05 volts, eu testei com vocês também, que foi naquela bobina, e a nossa medida deu 1,04. Agora nós vamos ver aonde está essa tensão de mais 1,24. Vocês estão vendo aqui? Mais 1,024. Vamos ver aonde está ela. Como nós estamos com o esquema aberto, eu posso pesquisar essa tensão aqui no meu programa de leitura de esquema. Quando você adquirir o curso de leitura e interpretação de esquemas, esse programa vai estar lá na última pasta do curso. Vamos procurar, pessoal? Vamos ver aonde está nascendo essa tensão de 1,24 volts para que a gente possa testar com o nosso multímetro? Vamos lá. Olha aqui, ó. É uma tensão que é liberada a partir desse CI, que é o PU301. Olha aqui, ó, o PU301. E a gente pode testar nessa bobina chamada de PL301. Olha aqui. Tá vendo? PL301. Mas, professor, essa tensão é chamada de mais 1,24 VALWP. Exatamente, esse P é de power. Mas essa tensão ela vem para este jumper, tá vendo? Aí depois desse jumper, ela é chamada de mais 1,24 VALW, que é justamente essa tensão que está lá naquele quadro no início do esquema. Mas nós vamos procurar aqui na placa-mãe essa bobina, ou seja, a PL301. Vamos aqui para a placa-mãe. Aqui, povo. Deixa eu colocar o multímetro aqui. A PL301, ela se encontra aqui, onde eu estou com o multímetro. Eu vou dar um zoom, depois eu vou tirar o zoom, para que vocês possam enxergar o multímetro. Aqui, gente, deixa eu chegar aqui um pouquinho. Olha aqui, povo. Esse componente aqui, ó, é uma bobina. Parece um capacitor gigante, mas ela é uma bobina. Vou tentar aproximar. Olha aqui. PL301. Tá vendo? E aqui é o circuito integrado. Então, aqui nessa PL, nós vamos encontrar a tensão de 1,24. Deixa eu ver se dá para colocar o multímetro aqui, gente. Vai ficar muito grande. Então, eu vou deixar a ponta do multímetro aqui na PL301 e vou tirar o zoom. Olha aqui. Vamos colocar aqui. Olha aí, povo de Deus. 1,23 volts. Aqui é uma tensão primária. Professor, e para onde vai essa tensão? É daí que eu toco mais uma vez na questão do esquema elétrico. É o esquema elétrico que vai te dizer para onde vai essa tensão de 1,23. Já pensou se você pegar uma placa dessa para fazer uma manutenção? Como é que você ia saber que aqui nessa bobina tinha que ter uma tensão de 1,23 volts? Ou 1,24 volts para ser mais específico. Vocês entenderam, pessoal, a lógica? Vamos voltar para o esquema e saber qual a próxima tensão que nós vamos testar. Vamos voltar aqui. Já achamos essa tensão.
Vamos voltar para o início do esquema. Olha aqui nosso quadro. Então já encontramos 1.024. Agora nós vamos encontrar 1.08 volts. Vamos ver, pessoal, onde é que está essa tensão? O mesmo procedimento. Vamos clicar, selecionar e procurar. Olha aqui, pessoal. É um CI parecido ao CI anterior. Olha aqui, o PU 400. Tá vendo aqui? Mais precisamente, na PL 400, é que nós vamos ter essa tensão de mais 1.8. Só que essa tensão aqui, ela é 1.8 VALWP, que quando passa por este jumper, que é PJP 401, ela se transforma em uma tensão chamada de mais 1.8 VALW, que está neste jumper aqui, ó, 401. Mas ela nasce aqui na PL 400. Vamos ver aqui na nossa placa. Ela está aqui, ó. Aqui é uma PL, uma bobina, parecendo um capacitor gigante. Vamos aproximar. Como vocês podem ver, ó. Tá vendo? PU 400 e a PL 400. Olha aqui, PL 400. E o circuito integrado chamado de PU 400. Então eu vou colocar a ponteira do meu multímetro aqui e vocês vão enxergar a tensão de 1.8 volts. Vamos lá? Vamos colocar aqui o multímetro. Presta atenção. Vou colocar aqui na bobina. Olha aí, gente. Opa. Olha aí, povo de Deus. 1.78. A tensão nunca dá exata. A tensão é uma raridade, ela dá exata. Sempre tem alguma variação. Mas, pelo que falta, vamos dizer que ela está exata. Então, pessoal, temos aqui mais uma tensão primária. Continuando aqui. Vamos voltar para o nosso esquema e vamos ver qual a próxima tensão a ser procurada. Olha aqui, pessoal. Já testamos esta tensão. E esta tensão aqui, pessoal, de 3 volts, nós testamos também na bobina. E é a partir desta tensão de 3 volts que nasce também essa tensão aqui, ó, de 3V_SOC. E essa tensão aqui de 5 volts nós também já testamos. Mas vamos ver essa tensão SOC para eu não ficar devendo a vocês, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Essa tensão de 3 hours nós testamos na bobina no início do vídeo. E essa tensão de 5 volts hours nós também testamos na bobina. Mas agora vamos ver esses 3 volts SOC. Vamos lá? Vamos pesquisar para a gente encerrar aqui com chave de ouro. E vamos ver aonde nasce essa tensão. É uma tensão primária também. Olha aqui, gente. Presta atenção. Ela nasce aqui neste circuito integrado. Olha aqui, povo. Aqui é um circuito duplo, pessoal. Porque esse CI pega essa tensão de 1.8, tá vendo aqui? Always. E aqui na saída, aqui em Vout, ó, libera uma tensão de 1.8 VS. Aqui, ela pega também essa tensão aqui, ó, presta atenção, de mais 3 volts always, aqui entra aqui, tá vendo? Uma tensão chamada VIN, essa tensão de entrada. E temos uma tensão aqui chamada de tensão Vout, que é justamente essa tensão que nós estamos procurando. Ela se transforma na tensão de mais 3, underline SOC. Aqui é uma saída. E a gente pode testar neste jumper, tá vendo?
aqui é um jumper 39, JP 39. Olha aqui, ó. JP 39. Podemos procurar o CI U37 e próximo dele, deste CI, vai estar este jumper. Podemos testar justamente aí. Vamos lá na placa? Voltando aqui, povo. Vamos ver onde está esse CI U37. Vamos ver, aproximando. Olha aí, pessoal. U37. Aqui temos o jumper JP39. Estão enxergando aí, gente? Olha aí. U37 e JP39. Ou seja, aqui tem que ter uma tensão de 3 volts. Vamos testar, pessoal? Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui meu multímetro para perto. Já está encostado aqui no jumper. Agora eu vou colocar a ponteira no negativo. Presta atenção no multímetro. Olha aí, povo. 3,29. Temos os 3 volts. Então, pessoal, mais uma vez, eu reforço a ideia que você precisa aprender a interpretar esquema elétrico. Para você que ainda não é meu aluno, para você que ainda não adquiriu o curso de interpretação de esquemas, entre em contato comigo ou pode acessar na descrição de qualquer vídeo meu aqui no meu canal e realizar a sua compra. Depois que você realizar a sua compra, é só entrar em contato comigo para que eu possa enviar o link dos conteúdos para que você possa baixar todo o conteúdo para o seu computador. Um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.